Vamos ler juntos Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Vamos ler novamente? Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Fale conosco, Senhor, por favor, ministre sobre nós, ilumine a nossa mente, que o seu nome seja exaltado, que o seu nome seja glorificado. Senhor, em nome de Jesus, edifique o coração do meu irmão, que ele seja encorajado e renovado pelo Senhor, que ele possa oferecer ao seu nome toda a adoração, glorificar o Senhor intensamente. Certamente, Pai, quando adoramos o seu nome, somos renovados, recebemos alento e esperança. Eu peço isso ao Senhor, que possamos adorar o teu nome através da nossa atenção, através do derramamento do nosso coração no Senhor, na sua palavra. Obrigado por esse tempo maravilhoso de louvores ao Senhor. Muito obrigado por ter renovado o nosso coração. Certamente o Senhor recebeu os nossos louvores entoados ao Senhor para a tua glória, Senhor. Eu oro agradecido, oro em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu quero poder pensar um pouquinho sobre convicções ministeriais. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, convicções ministeriais. O que é uma convicção? Convicção é uma certeza adquirida, é uma persuasão íntima. Convicção é uma certeza inabalável, fundamental, é uma certeza inabalável, são fundamentos, são princípios norteadores. Portanto, eu quero poder pensar sobre convicções ministeriais, essas convicções que carregamos na nossa vida, que carregamos no nosso coração. E por que ministeriais? Ministério tem a ver com um serviço, são as nossas convicções de fé, as nossas convicções na nossa caminhada comunitária, convicções que precisamos desenvolver. O ministério, o ministro, ele precisa de convicções para que ele possa servir com alegria. Você que facilita um pequeno grupo, você que serve algum ministério, você que entregou a sua vida a Jesus Cristo, você foi chamado para servir. Você foi chamado para ter um relacionamento com Ele como um filho amado, mas o nosso chamado implica na missão, implica no serviço. Portanto, eu quero conversar com você a partir desse versículo 1 de Romanos capítulo 1, pensar em algumas convicções ministeriais. A primeira convicção que você precisa ter é a respeito da sua identidade. A sua identidade foi restaurada. Primeira convicção, identidade. A sua identidade foi restaurada. O apóstolo Paulo, ele diz, Paulo, ele escreve, ele se identifica. Identificação, identidade. Paulo, ele sabe quem é em Cristo. Ele fala do eu. Ele fala a respeito da sua própria vida, da sua própria personalidade, do seu jeito. E ele se identifica, ele não tem vergonha da sua identidade, porque ele sabe que a sua identidade foi restaurada. O Fábio Damasceno conceitua a identidade como saber quem se é. Identidade é saber quem se é. Portanto, você precisa ter a sua identidade fundamentada em Jesus. Portanto, a sua caminhada, ela traz a consciência do chamado, traz a consciência de que a sua vida pertence a Cristo. Você foi comprado por Ele, a sua identidade foi restaurada nele. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Você é uma nova criação, você é uma nova criatura, portanto tenha convicção disso.
Você precisa ter também a convicção relacionada à sua identidade, que as pessoas estão lendo a sua vida, as pessoas estão observando a sua vida. O apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele manda essa carta e ele se identifica, ele tem a consciência do seu eu transformado, da sua vida transformada. Ele sabe que está num processo de transformação, que está a cada dia recebendo o aperfeiçoamento do Espírito Santo, diariamente se parecendo mais com Jesus. Mas o apóstolo Paulo não abre mão da sua identidade, e ele entende que as pessoas o estão observando. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2: vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, para ser conhecida e para ser lida por todos. Devemos ter a consciência que somos uma carta, que a nossa identidade foi restaurada, que nós temos a vida de Jesus em nós, que não somos perfeitos, mas estamos num processo de aperfeiçoamento. Portanto, essa obra da graça, aquele que começou a boa obra em nós, que está aperfeiçoando, ele deseja usar a nossa vida para encorajar outras pessoas, para apoiar outras pessoas, para ajudar outras pessoas. Entenda que você é uma carta aberta, uma carta para ser lida e para ser conhecida por todos. Estão observando a nossa vida o tempo inteiro, observando o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, a palavra, os valores, o caráter. Portanto, você deve zelar pela sua imagem perante os homens, deve zelar, ter a consciência que você não é perfeito, mas saber que na sua imperfeição o Deus perfeito usa você. O Deus perfeito usa você com a sua imperfeição para ajudar também outras pessoas nas suas imperfeições. E isso acontece por meio da graça de Deus. É a graça de Deus que opera esse cuidado. Portanto, tenha zelo pela sua vida, porque você, como diz o apóstolo Paulo, é uma carta que deve ser lida e observada e conhecida por todos. Uma outra convicção que eu quero poder compartilhar com você, nós estamos pensando sobre convicções ministeriais, e a segunda convicção que eu quero poder pensar com você é a respeito do nosso serviço. Uma convicção de servo. Você precisa ter a convicção que é um servo. E Paulo diz: eu, Paulo, servo de Cristo Jesus. Servo de Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa! Tenha essa convicção de que você é um servo. E como você deve servir na comunidade, como você deve servir ao Senhor? Servir voluntariamente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, versículos 17 ao 18, ele fala sobre o serviço que deve ser feito de todo o coração. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração. Viestes a obedecer de coração. Perceba que não é uma obediência forçada, não é uma obediência pesada, não é uma obediência pautada na obrigação, não é uma obediência pautada no desejo de agradar a homens, mas uma obediência de todo o coração ao Senhor. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Olha que coisa maravilhosa! Eu fui liberto do pecado, fui liberto da lei do pecado, e agora eu obedeço de coração ao Senhor, e o Senhor, por meio da sua graça, me tornou servo da justiça. Aleluia! É esse tipo de serviço, serviço voluntário. Na convicção que eu tenho de ser um servo de Jesus Cristo, eu sirvo voluntariamente, mas eu também sirvo motivado pelo amor,
A motivação do meu serviço a Deus é tão somente o desejo de glorificá-lo, o desejo de servi-lo voluntariamente e servi-lo por amor. Por amor. João capítulo 15, versículos 13 ao 15. O Senhor Jesus, ele traz o fundamento do servo e do amigo. Ele traz os valores do servo e também do amigo, uma comparação. E o Senhor Jesus disse o seguinte: ninguém tem maior amor do que este. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Olha que expressão maravilhosa. O apóstolo Paulo lhe diz que ele é servo de Cristo, servo de Jesus Cristo. Ele serve voluntariamente, o coração dele está inclinado à obediência, e ele se tornou servo da justiça. Mas o Senhor Jesus agora diz o seguinte: olha, eu não vos chamo servos, mas eu vos chamo amigos. Olha que coisa maravilhosa. É um serviço a Deus que implica em amizade, que implica em relacionamento. É um serviço amoroso, é um serviço realizado de todo o coração. Eu tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto eu vi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. No nosso serviço a Cristo, no nosso serviço a Ele, no nosso serviço a Deus, nós servimos conforme o modelo de Cristo. Eu não posso servir numa comunidade, eu não posso servir numa agência missionária, num campo missionário, eu não posso servir em missões culturais, em missões transculturais, em missões urbanas, em missões locais. Eu não posso servir a partir do meu modelo, a partir da minha filosofia própria, do meu desejo de fazer as coisas da minha forma. Eu não posso servir com o desejo de agradar a uma estrutura, agradar a um sistema hierárquico. Eu devo servir conforme o modelo de Cristo. E como foi o modelo de Cristo? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Eu sirvo a partir do mesmo sentimento de Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O Senhor Jesus, ele assumiu a forma humana. Ele teve humildade, ele não se considerou superior aos homens, pelo contrário, ele assumiu a forma humana, ele se identificou com a humanidade, ele se identificou com a dor humana, e ele se adaptou a um processo cultural. Ele entrou numa cultura, ele logicamente, ele ampliou os valores daquela cultura. Mas o Senhor Jesus, ele teve a humildade para se relacionar, para se contextualizar. O Senhor Jesus assumiu a forma de servo, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Um Deus glorioso, que pisou essa terra, que habitou entre os homens, que se humilhou. Uma das maiores dificuldades do campo missionário chama-se orgulho. Todo missionário precisa ser treinado na humildade, todo obreiro precisa ser treinado na humildade. Muitas pessoas têm muitos talentos, muitos dons, muitas habilidades, mas muitas vezes não conseguem trabalhar num empreendimento por falta de humildade. Portanto, o nosso modelo de serviço é a partir de Cristo.
ele caminhou com uma bacia e com uma toalha. Um Deus que assumiu a forma humana, um Deus que se humilhou, um Deus que habitou nessa terra, um Deus que lavou os pés dos discípulos. Uma outra convicção que eu quero poder compartilhar, a terceira convicção, nós pensamos sobre a convicção da nossa identidade restaurada, a primeira. A segunda convicção de ser um servo de Jesus Cristo, servindo voluntariamente, servindo por amor, servindo conforme o modelo de Cristo. E a terceira convicção que eu quero poder compartilhar com o seu coração é a convicção de ser separado para Deus. O apóstolo Paulo disse: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Eu quero poder pensar justamente nessa terceira convicção, separado para o evangelho de Deus. Chamado para ser apóstolo, e ele vincula separado para o evangelho de Deus. O apóstolo tem um compromisso com o evangelho de Deus. Não existe plantação de igreja sem evangelho, não existe igreja sem evangelho, não existe pequeno grupo sem evangelho, não existe ministério sem evangelho. Tudo que a gente faz sem o evangelho é entretenimento na igreja, é encontrar uma espécie de terapia, encontrar uma espécie de lazer, de ocupação, mas não tem a ver com a igreja, não tem a ver com o evangelho, não tem a ver com o plano de Deus. Devemos ser fiéis à palavra, devemos ser fiéis à instrução da palavra de Deus. Portanto, tudo que façamos, tudo que uma igreja faz, deve ter como fundamento o evangelho. Por isso Paulo diz: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, chamado para uma missão, chamado para o envio, chamado para o lançamento, separado para o evangelho de Deus. E a terceira convicção que eu quero poder compartilhar com você é a convicção de ser separado para Deus, separado para o evangelho de Deus. E essa ideia de ser separado traz como fundamento a prioridade. Quando você está separado para algo, significa que aquilo ali é a sua prioridade, aquela missão é a sua prioridade. Um soldado quando se alista, a prioridade dele é servir a sua pátria, a prioridade dele é servir a missão da sua pátria. Por isso o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4: participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Quem é separado para Deus tem como prioridade servir a Deus, separado para o evangelho de Deus. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Quem é separado para Deus tem uma consciência de prioridade, mas também tem a consciência da sua disposição para trabalhar, a disposição para servir. É uma obediência do coração, é uma disciplina do coração, uma disposição para trabalhar. Por isso o Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 62, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 62, quando temos a convicção de que Deus nos separou para o Evangelho, Ele nos vocacionou, Ele nos comissionou para o trabalho. Lucas 9, 62, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, está apto para o serviço, está apto para o reino de Deus. Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Na nossa convicção de separação para Deus,
na nossa convicção de que fomos separados para o Evangelho de Deus, há essa consciência de prioridade e essa consciência de disposição para o trabalho, porque ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Continue firme, mesmo com a sua fragilidade, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao esgotamento, ao cansaço. É lógico que você precisa de lazer, precisa descansar, precisa cuidar da sua mente, precisa cuidar da sua saúde, da sua família, do seu coração, mas você não pode desistir de amar a Deus, de servir a Deus, de abençoar pessoas, de servir pessoas, porque no seu serviço em meio à fraqueza, o Deus Todo-Poderoso renova o seu coração, o Deus Todo-Poderoso renova a sua vida. Portanto, a partir dessa consciência de ser separado para Deus, creia, confie no sustento de Deus, confie na provisão de Deus, confie que Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado do seu coração. Querido irmão, querido ministro, querido pastor, querido obreiro, creia que o Senhor tem cuidado de você. É possível que você esteja atravessando um momento difícil, um momento talvez pensando em desistir do campo missionário, ou até mesmo nem ir para uma missão que você está planejando devido a essas circunstâncias econômicas que nós vivemos. Querido, em nome do Senhor Jesus, continue crendo nele, continue crendo que Ele cuida da sua igreja, continue crendo que Ele cuida da sua congregação, continue crendo que Ele cuida do seu chamado, da sua vocação, no campo que você irá servir. Continue crendo no Senhor. Jesus disse: olha, não leveis bolsa, não leveis alforge, nem sandálias. Lucas capítulo 10, versículos 1 e 4. Depois dito isto, o Senhor designou outros 70. Lucas capítulo 10, versículos 1 ao 4. Depois dito isto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande os trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e ninguém salteis pelo caminho. O Deus que chama é o Deus que garante a missão. O Deus que envia é o Deus que garante o sustento. O Deus que chamou Abraão é o Deus que sustentou Abraão. O Deus que chamou Israel é o Deus que sustentou Israel. O Deus que chamou a igreja é o Deus que sustenta a igreja. Portanto, creia no Senhor, creia em Deus, creia no chamado, creia na vocação, creia no sustento, creia que Ele é um Deus que provê todas as coisas. Creia em Deus, creia, tem a ver com Ele, a obra é dEle, Ele está fazendo, não tem a ver com o homem, Ele está fazendo, partiu dEle criar o homem, partiu dEle restaurar o homem, partiu dEle perdoar o homem, partiu dEle enviar Jesus. Tudo tem a ver com Ele. Ele é o dono da obra, Ele é o dono da igreja, Ele é o dono da seara. Creia nele. Ele garante o sustento, Ele garante o cuidado do seu coração, Ele garante o sustento da sua família. Creia nele. Eu quero poder caminhar aqui para o final dessa reflexão. Creia que a sua identidade foi restaurada. A sua identidade foi restaurada para você se relacionar com Deus. A sua identidade foi restaurada para você ter comunhão com Deus. Portanto, nessa comunhão com Deus, cuide do eu. Eu, Paulo, cuide do seu eu, cuide do seu coração,
Cuide do seu coração, para que você possa experimentar a alegria, a cura, saúde, perdão e paz, e para que a obra de Deus nunca se torne um peso para você, nunca se torne um enfado para você. A obra de Deus é uma bênção, é prazerosa, é leve, é abençoada, é dinâmica. Creia em Deus, cuide do seu coração, tenha relacionamento com Ele, e seja uma bênção para o seu próximo, seja uma bênção para as nações. Deus, quando chamou Abraão, disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus prometeu lá a Abraão que vai impactar, que vai abençoar todas as nações. Deus está fazendo isso, independente de método, independente de estratégia. Ele está fazendo isso, Ele está revelando a sua glória, Ele está revelando a sua bondade. Não tem a ver com fórmula, não tem a ver com método humano, não tem a ver com estratégia humana, tem a ver com Deus que decidiu abençoar as nações. Ele decidiu, Ele prometeu, e Ele tem feito isso em toda a história. Ele tem feito isso em toda a história. E Apocalipse traz para a gente uma revelação dessa glória. Gente de toda raça, toda tribo, toda língua, toda nação, adorando o Cordeiro, adorando o Cordeiro. O Cordeiro que se revela aos homens, o Cordeiro que se manifestou na cruz para perdoar. Tem a ver com Ele. Eu não tenho poder de salvar ninguém, não é a minha estratégia, não é a minha técnica, não é a minha habilidade, não tem a ver com os estudos, não tem a ver com os cursos, tem a ver com Ele, tem a ver com Ele. Ele está salvando, Ele está agindo, Ele está perdoando, Ele está libertando, e Ele nos convida para se envolver com Ele, no seu chamado. Ele nos convida para caminhar com Ele, naquilo que Ele está fazendo. Seja uma bênção para o próximo, porque essa promessa se cumpriu em Jesus. Em Jesus todas as famílias da terra são abençoadas. E que privilégio que Deus dá para mim e para você, que privilégio que Deus confia à igreja, de nós podermos compartilhar esse evangelho maravilhoso. Cristo prometeu vida eterna e honra para aqueles que o servem. João capítulo 12, versículo 16: se alguém me serve, João capítulo 12, versículo 26, se alguém me serve, siga-me. Você serve a Deus, você serve a Jesus, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Onde o Senhor está agindo, ali está o servo dele. Naquilo que o Senhor está fazendo, ali está um servo dele, servindo, cooperando, contribuindo, amando o Senhor, servindo o Senhor. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Quando você está servindo num campo missionário, quando você está servindo num pequeno grupo, quando você está servindo numa comunidade local, quando você está servindo qualquer que seja o serviço na dinâmica do reino de Deus, saiba que você está servindo o Pai, Se alguém me servir, o Pai o honrará. O Pai está atento ao seu serviço em nome de Jesus, ao seu serviço feito conforme o modelo de Jesus, ao seu serviço realizado conforme os ensinamentos de Jesus. E Ele disse: e se alguém me servir, o Pai o honrará. Que privilégio, que Pai amoroso, um Pai que nos chama, um Pai que garante o sustento, um Pai que garante a presença, um Pai que garante a provisão. O mesmo Deus que chamou Abraão para oferecer Isaque é o Deus que proveu na vida de Abraão o cordeiro. Ele continua provendo todas as coisas na sua vida. Ele continua provendo todas as coisas na igreja, porque tem tudo a ver com Ele. Ele está fazendo, Ele está agindo. E essa consciência de sermos separados, essa consciência de separação, essa consciência de sermos separados, nos leva a agir em favor da nossa casa. A missão começa na nossa casa.
A missão começa no discipulado com os nossos filhos. A missão começa no relacionamento conjugal, familiar. E o Rubem Amorese trabalha muito bem essa ideia em seu livro Fábrica de Missionários. Ele trabalha essa abordagem da missão dentro de casa, com os familiares, na igreja local, no bairro, na cidade. E essa missão também que se estende aos países, às nações. Uma igreja com a mente aberta, uma igreja enxergando o campo missionário no mundo, uma igreja comprometida com missões transculturais, mas a partir da missão local, da sua casa, da sua realidade, sem desprezar essa verdade, essa realidade. A minha oração é que Deus fortaleça a sua fé. A minha oração é que Deus possa gerar no seu coração essa convicção de que Ele tem cuidado da sua família, essa convicção de que Ele o chamou. Aquele que o chamou é aquele que garante tudo que envolve esse chamado, toda a provisão, todo o cuidado. Deus cuida de você, Deus cuida do seu coração. Eu queria que você agora, você pudesse orar, você pudesse entender acerca dessas convicções que Deus deu a você e caminhar debaixo dessas convicções. Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que essas convicções possam fazer parte do seu coração, da sua caminhada.